E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de ranking das melhores cartas do Chaotic, dessa vez sobre as melhores cartas de ataque de custo 4 Build Point. Vamos seguindo então essa série para as cartas de custo 4 agora, baseados na minha opinião, totalmente discordável. Muito bem, abrindo a lista na quinta posição, Tainted Thunderstorm. Uma carta de custo 4, obviamente, dano base 10, dano de água 20 e o seguinte efeito: um desafio de Mildic Counters 1. Você causa 10, no caso, causa 20 de dano a mais. Ou seja, o challenge de Mildic é meio raro, mas tem alguns efeitos que tem. Então, se a sua criatura tem pelo menos um Mildic a mais que a criatura do oponente, você causa ainda mais 20 de dano. Então, se a criatura tem água, você pode causar 50 de dano com uma carta de custo 4, o que é bom. É um dano realmente considerável. E esse challenge não é difícil de conseguir. Se você tiver algum lutador com elemento água que tem uma quantidade boa de contadores, 2 ou 3, às vezes até um, você já consegue vencer esse challenge contra muitas criaturas do oponente. Se for um Fluid Morpher, então, nem se fala. Vai ter algum momento em que ele vai ter mais contadores que a criatura do oponente, com certeza. E mesmo que o challenge não seja vencido, um ataque de custo 4 que causa 30 de dano, com o dano base e o dano de água, também não é exatamente ruim. Essa é uma carta que é pouco usada, ela realmente tem dano garantido em decks de Fluid Morph, e pode ser às vezes um pouco cara para esses decks, mas assim, por conta do dano base mesmo, eu acho que é uma carta que vale a pena usar. Vale a pena colocar em alguns decks por, enfim, ter um dano fácil para elemento água, e é o melhor elemento do jogo com certeza. Na quarta posição, eu acredito que fica Mega Roar, ou Mega Rugido, um ataque bem presente, acho que desde o começo da animação. É um ataque de dano base 0 e que tem um stat check de 70 para todas as 4 disciplinas. E se cada um desses stat checks forem sucedidos, ela causa 10 de dano. Então pode causar até 40 de dano no total. E é uma carta Unique. Existem algumas criaturas que até conseguem ter 70 no mínimo em cada disciplina. É um pouco raro ter nas 4, geralmente em 2, talvez 3, mas algumas cartas como o Nimei, quando Raiva está ativa, consegue ter até mais do que isso nas 4 disciplinas. Outras, com o efeito do Artoa, podem fazer com que todos os stat checks sejam sucedidos, independente das disciplinas da criatura. O Artoa tem esse efeito de suporte muito bom. Outras podem receber uma mãozinha do Lunker ou até de alguns equipamentos também que ajudam. Então, você conseguir atender os 4 requisitos da carta e causar 40 de dano é bom. Claro que esse dano é um pouco menor que da carta anterior, mas como tem alguns suportes que facilitam isso, eu acho que vale a pena usar. Fora que existe o Outperform nas 4 disciplinas, que algumas cartas proporcionam. Por exemplo, o Cetro do Parasita Infernal, que pode ser equipado com o Nimei facilmente. O local Brawler Burrow, também Outperform nas 4 disciplinas, o que já aumenta mais 20 de dano nesse ataque, então pode causar até 60 de dano. E, exagerando as coisas, existe o Auni, que tem outro performance de 20 nas 4 disciplinas. Então, esse ataque já causa 100 de dano, seria mais 20 para cada uma. Então, eu acho que essa carta ela tem muitos suportes, pode ter um dano muito amplificado. Eu acho que se justifica em alguns decks de disciplina. Eu acho que tem o seu espaço. Eu acho que é uma carta que envelheceu bem, e isso justifica o custo que ela tem. Na terceira posição, eu coloco o Before the Storm, ou BTS, para quem usa essa sigla no Recode. Esse é um ataque de dano base 15 e um dano de ar 15, com o seguinte efeito: se a criatura que jogou tem ar, esse conta como seu primeiro ataque. E isso já aumenta o dano de alguns ataques de invisibilidade. Essa carta é uma carta de uma série. Existem outras 3 cartas que é esse mesmo estilo. Custo 4, dano base 15 e dano de elemento 15. E algum efeito adicional baseado no elemento. Essa carta praticamente tem o nome Strike escrito nela. Foi feita para decks de My Pigeon Strike, porque o primeiro ataque dele sempre é mais forte, por conta dos efeitos das criaturas, os efeitos do suporte, como o Wike, e às vezes até alguns locais que beneficiam isso.
Então, esses 30 de dano que essa carta já proporciona, pode aumentar bem mais. Pode ir para 50, a 50, 60, depende do strike, depende do bônus que foi obtido. Então, para decks de Mypigeon que são focados em vencer com poucos ataques, com 2 ataques dos bons, você já consegue vencer um combate contra a maioria das criaturas, mesmo aquelas bem tanques. Então essa carta, claro que ela está presente em decks de strike, apesar do custo alto, tem muitas formas de você descartar cartas para vir comprá-la, então eu acho que é uma carta que vale a pena, merece seu espaço, apesar de estar em um deck, um tipo de deck mais limitado. Na segunda posição, eu coloco Grounding Grapple. Essa também é uma carta dessa série, da Before the Storm, um dano base de 15 e um dano de terra 15, com o seguinte efeito. Se a criatura tem terra, você pode olhar as 3 cartas do topo do seu deck de locais, colocá-las na ordem que você quiser e revelar um novo local. Diferente do Before the Storm, Grounding Grapple é uma carta bem versátil. Ela se encaixa em muitos decks. O elemento terra pode não ser o melhor elemento do jogo, mas ele tem um ótimo controle de locais. Se cada carta dessa série seria de uma tribo, essa seria a carta da tribo Daemon. Até a criatura que está jogando essa carta parece ter essa mão de inseto. Mas ela pode ser jogada em qualquer deck de elemento terra. Decks de pop usam bem. E eu nem preciso dizer que essa carta tem um ótimo controle de jogo. Você pode usar ela quando é a vez do oponente, e aí você pode tirar o local do oponente, revelar um local seu e ainda deixar os outros 2 locais na ordem que você quiser, na ordem que mais te beneficia, que esteja mais adequada ao jogo naquele momento. É uma carta versátil para decks de terra, decks de 4 elementos, Daemons, claro, decks de outro mundo como de Mexor, Tartarek. Então eu acho que tem muitas possibilidades de usar. É um custo meio caro, mas justifica. É um controle não só de roubar um local do oponente ou mudar um local seu, mas ter um controle dos próximos 2 locais do seu deck, quais você vai revelar na sua vez ou até antes. Então eu acho que essa é uma carta muito boa, uma carta que merece seu espaço em decks de terra. E em primeiríssimo lugar, não poderia deixar de falar de Deadwater Devastation, mais uma carta dessa série, dano base de 15 e dano de água 15, com o efeito de que, se a criatura que jogou o ataque tem água, você pode remover todos os contadores de uma criatura que você escolher. Essa é uma carta que atualmente está banida no Recode, e dá para imaginar por quê. Você pode usar o efeito dela para neutralizar o principal caster do deck do seu oponente. Por exemplo, em decks de Dania pode ser uma Ilexia, que geralmente já tem muitos contadores, mas quanto mais o jogo avança e você perde criaturas, ela vai ganhando mais contadores ainda. O Coponde, que é o principal caster de decks de Burn, e é complicado se ele ficar sem contadores, ele fica inútil. Decks de Mypedia não sofrem tanto com isso. Geralmente, em decks de Strike, o principal caster do deck tem apenas um contador, em umas 5 criaturas e olhe lá. Mas se for atacado um Shelf ou talvez um Conjurador cheio de contadores em um deck de War Beast, também é muito complicado, muito sério para o restante do jogo. Pode ser afetar alguma criatura Marillion também, algum Marillion bem feito, digamos assim, que seja muito dependente do deck. Então, é uma carta que não só causa dano, um dano de 30 que é legal, mas também pode neutralizar um dos principais caster pelo restante do jogo. Por isso é uma carta forte, uma carta considerada forte demais e por isso está banida no Recode. E assim, acabou a lista do top 5, mas eu vou fazer logo uma ressalva. Acho que vai ter gente falando porque eu não coloquei Magma Might na lista, que seria a última carta dessa série, dano base 15, dano de fogo 15. E se a criatura tem fogo, você destrói um equipamento da criatura do oponente, da criatura engajada. Então essa carta até que é bem usada, bem jogada em decks de submundo e em decks de Magmon Engulfed, por exemplo. Decks em que o elemento fogo é muito importante. Mas eu acho que esses decks não precisam dessa carta. Existe Strain of Ash, que pode destruir não só o equipamento da criatura engajada, mas qualquer um. Isso é bem mais versátil, é na hora que você quiser. Existe o equipamento Flame Blade of Searing, que o Chaos e uma criatura com fogo e 2 Magmons consegue ativar o efeito facilmente e destruir qualquer equipamento. Eu acho que é uma carta muito cara para ter esse efeito que talvez não seja útil. Você não consegue escolher qual gear destruir.
Você poderia colocar um Fire Iran, que tem o mesmo dano de 30 e é um pouco mais barata. Eu acho que como esses decks não têm um efeito de draw muito bom, você vai colocar muitas cartas de custo zero à toa. Essa carta é usada, mas eu não colocaria ela entre as 5 melhores. Talvez em sexta e olhe lá. Mas isso é minha posição, minha opinião. Fica à vontade para comentar, discordar e interagir. Isso é muito bom. Vem para o nosso servidor do Discord, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e até a próxima.